Olá pessoal, eu sou a professora Eveline, sou professora de Linguagens, Interpretação de Texto e Literatura, e eu vou dar para vocês algumas dicas, né, de assuntos que são mais cobrados no Enem, as competências, as habilidades, como é que esses assuntos são cobrados na prova, demonstrar para vocês mais ou menos um roteiro, um raio-x do Enem, dos temas mais cobrados nas últimas provas. Certo? A partir dessas habilidades e competências, a gente vai discorrendo a respeito desses assuntos. Certo? Então, a prova de linguagens ela é dividida em 9 competências, 30 habilidades. Né? A primeira competência do Enem é uma competência que fala a respeito de tecnologias da comunicação e da informação e tem a ver com os diversos tipos de texto que você pode encontrar na prova e quais as funções e os objetivos desses textos, né? Aí você vai encontrar textos publicitários, textos verbais, não verbais, textos relacionados à internet e as questões vão versar sobre os objetivos desses textos, né? Recursos utilizados nesses textos, recursos verbais, não verbais, isso é a competência 1, certo? A competência 2 é língua estrangeira moderna. Aí vai depender da opção que você fez, inglês ou espanhol. Geralmente são textos não muito complexos, não é? Letras de músicas, tirinhas, né? Aí a língua estrangeira moderna. A competência 3 é a competência de linguagem corporal, que as pessoas costumam relacionar com a educação física, mas não é exatamente a educação física, né? São as maneiras como você usa o seu corpo para a integração social, a prática esportiva, a dança, né? Então, essas questões sobre a competência 3, muitas vezes elas estão relacionadas também ao patrimônio cultural, às manifestações de dança, né, de determinados grupos sociais. São geralmente questões muito fáceis, né, que você consegue responder ou a partir do texto que tem na prova ou a partir de uma imagem. Muitas vezes essa imagem relacionada a uma determinada modalidade esportiva ou uma dança, né? Seria bom também você ter um conhecimento a respeito das manifestações de dança, manifestações culturais em diversas regiões do Brasil, o frevo, o maracatu, o carimbó. Né? Isso é a competência 3, né? A competência linguagem corporal. A competência 4, ela fala a respeito da arte como saber cultural, estético, gerador de significados, integrador e organização do mundo e da própria identidade. Isso aí envolve o quê? As funções da arte, né? A arte, além de ter a sua função propriamente artística, né? Que é a função estética, a arte também pode ter uma função social, uma função pragmática, uma função lúdica, né? E quando a gente fala de arte, não é apenas a literatura, são as várias manifestações de arte, a dança, as artes plásticas, né? O teatro. Isso é a competência 4, certo? A competência 5... textualmente diz o seguinte: analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus respectivos contextos. Né? Isso é você relacionar o texto ao contexto de produção. Algumas questões das últimas provas do Enem, elas costumam cobrar textos relacionados à pós-modernidade, ao modernismo ou ao pós-modernismo, principalmente ali da década de 70, a poesia marginal, a geração mimeógrafa, né? Poetas como Cacaso, Chacal, e é um contexto de produção relacionado à época da ditadura militar, então muitas vezes o texto relaciona os recursos utilizados na elaboração do texto, as metáforas que o autor usa no texto, com o contexto em que ele foi produzido. Então seria importante você identificar o contexto, muitas vezes a própria prova identifica o contexto, né? Cacaso foi um poeta da geração de 70, então ele já traz o contexto, cabe a você saber relacionar que contexto era esse, o que é que estava acontecendo na década de 70, para que você possa identificar as metáforas que ele usa no texto. Isso é a competência 5. A competência 6, né, ela fala na habilidade 19
analisar a função da linguagem predominante nos textos. O que são as funções da linguagem? Que, aliás, é um dos assuntos mais cobrados em provas do Enem. A função da linguagem, simplificando, qual é o objetivo daquele texto, né? Quem produziu aquele texto, ele tinha o objetivo de quê? O texto ele pode ter a função de persuadir o receptor, é o que a gente chama da função conativa da linguagem. Ele pode ter a função de expressar os sentimentos, né, do emissor do texto, é a função emotiva. Ele pode ter a função de informar, é o que a gente chama de função referencial. Então, essa habilidade 19, que está dentro da competência 6, né, é um dos temas mais cobrados na prova do Enem, é você identificar a função do texto. Você vai identificar se é um texto informativo, muitas vezes observar a fonte, né, de onde aquele texto foi tirado, se foi de uma revista de teor mais científico, mais informativo, isso já lhe ajuda a identificar a função informativa do texto. Se for um poema, uma letra de música, você já relaciona a função poética ou a função emotiva, né? Isso é a competência 6, no caso das funções da linguagem, a habilidade 19. A competência 7, ela fala a respeito de, na habilidade 21, reconhecer em textos os diferentes gêneros. Identificar o gênero é você identificar o tipo de texto, né? Se ele é um texto informativo, se ele é uma crônica, se ele é uma anedota, certo? Se ele é um trecho de um conto, né? Você vai identificar o gênero ou o tipo de texto. Não exatamente qual o objetivo do texto, mas o formato do texto. Se ele se aproxima de uma notícia, de uma fábula, aí você tem que ter o conhecimento das características dos gêneros, né? Gêneros textuais e mais especificamente na arte os gêneros literários, a poesia, a crônica, o conto, a fábula. Isso aí é identificado na habilidade 21 dentro da competência 7. A competência 8, né, que é um dos assuntos também muito cobrados na prova, na habilidade 25, diz que você deve ter a habilidade de identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, né? É aquilo que a gente estuda como a variação diatópica, a variação diacrônica, são as variações que a língua sofre no decorrer do tempo, de acordo com a mudança de espaço, com o grupo social, a utilização de gírias, a adequação da linguagem à situação comunicativa. Em cada situação comunicativa você usa uma determinada variedade linguística. Então nós temos isso aí na competência 8, na habilidade 25. E a competência 9, que é a última, ao todo são 9 competências, entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social. São os tipos de texto que falam a respeito de redes sociais, da comunicação virtual, muitas vezes traz um infográfico, um texto, né? Muitas vezes um texto até um pouco longo, certo? Mas um texto fácil de entender a partir da leitura integral do texto, que é importante também, você fazer a leitura integral do texto, nunca achar que o texto não vai ser importante para você responder a questão, é sempre importante fazer a leitura integral do texto, e essas questões geralmente são muito fáceis, não requer de você um conhecimento de decorar fórmulas, regras, características, não. São coisas que você lida no seu dia a dia, redes sociais, enfim, são as 9 competências. Então, todas as questões que você encontra na prova, elas são elaboradas a partir dessas 9 competências e 30 habilidades que são distribuídas dentro dessas 9 competências. Nós também temos um levantamento dos assuntos que são mais cobrados, mais recorrentes no Enem nas últimas edições de 2009 até 2015, né? Isso, se você olhar as provas anteriores, você vai ver que tem alguns assuntos que sempre são recorrentes, certo? O tipo de questão, a forma de elaborar a questão é sempre da mesma forma. Então, se você tiver o hábito de resolver as provas anteriores, exercitar as questões, isso pode lhe ajudar no melhor desempenho na prova, certo? Nesse raio-x do Enem, observando quais são os assuntos mais recorrentes, nós elegemos aqui alguns. Por exemplo, leitura e interpretação de texto, 33% das questões das edições de 2009 a 2015, né, essas questões, 33% dessas questões, o equivalente a mais de 160 questões, são sobre a leitura e interpretação de texto. São questões muito fáceis, né? O que tem de dificuldade nela
talvez seja a questão do tempo, né? Se torna um pouco cansativa a leitura de muitos textos, né? 45 questões, cada questão com 1 ou 2 textos, mas não são questões difíceis. Estrutura textual, leitura e artes, né? Você tem que ter um conhecimento não só da arte literária, a prova de linguagens não é só literatura, não é só texto verbal, você vai encontrar imagens, letras de músicas, você tem que perceber muitas vezes a sonoridade do texto. Para lhe favorecer nisso, é importante que você conheça os recursos estilísticos, né? As figuras de linguagem que trabalham com a sonoridade. Muitas vezes você encontra uma letra de música ou um poema simbolista, que são textos elaborados a partir dessa valorização do elemento sonoro. Então, isso é importante, ter um conhecimento não só da linguagem do texto literário, mas do texto de todas as outras manifestações artísticas, artes plásticas, os movimentos de vanguarda são muito cobrados, obras do Renascimento. Seria bom você ter um panorama cronológico da história da arte, desde a Antiguidade Clássica até a arte moderna e pós-moderna, chegando aqui até a nossa época. Outro assunto bastante cobrado são as variações linguísticas, né? Está aqui em 4º lugar, correspondendo a 10% do total das questões dessas edições de 2009 a 2015. As variações linguísticas, muitas vezes a partir de uma letra de uma música de Luiz Gonzaga, de um poema mais regionalista, de uma letra de um funk, você vai identificar aquela variedade, seja ela social, regional. Num texto mais de épocas literárias mais antigas, você pode encontrar uma questão que avalie a mudança temporal da linguagem, a mudança diacrônica, né? A mudança que a língua portuguesa sofre com o tempo. E, ao mesmo tempo, as novidades que vão surgindo na língua. Muitas vezes a língua sofre um processo que se volta para o passado ou para o futuro. Ela vai se tornando arcaica, né, com o tempo, e palavras novas vão surgindo também. Então, esse processo ele é um processo dinâmico, sempre dinâmico, né? A língua vai sofrendo um processo de mudança temporal. Outros assuntos, relações intertextuais. Você pegar textos de épocas diferentes, estabelecer relações de semelhança ou diferença entre eles. Funções da linguagem, né? Está aqui como 5% das questões no total, mas parece pouco, mas são 23 questões nessas edições de 2009 a 2015. É um assunto também que vale a pena dar uma olhada. Norma culta, norma popular, semântica, funções da linguagem. Certo? Então isso é o que a gente chama de um raio-x da prova do Enem, um levantamento que foi feito sobre os assuntos mais cobrados nas últimas edições. Se você fizer uma revisão detalhada desses tópicos, corre o risco de você encontrar esses temas na edição da próxima prova, certo? Bom, então uma sugestão que eu faço para vocês, que vocês peguem as últimas provas, deem uma olhada nessas questões, nesses temas que sempre se repetem, observem esses tópicos que eu destaquei aqui, dos assuntos que são mais cobrados. A questão, claro, ela não vai se repetir da mesma forma, mas o formato da questão é o mesmo, o tema é o mesmo, e se você fizer essa revisão, isso pode lhe ajudar bastante. Eu espero ter contribuído para vocês na prova, desejo uma boa prova e até a próxima.